Boa noite, pessoal. Vamos esperando aí o pessoal entrar na live. Daqui a pouquinho a gente vai dar início, né? Hoje a gente vai tratar a respeito das dificuldades que a gente está tendo para que a lei de cotas seja cumprida no concurso aqui de Juazeiro do Norte. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tá dando para ouvir? Tá travando? Como é que tá aí? Que bom, tá todo mundo ouvindo. A gente tem algumas pautas para tratar. Hoje a gente vai ter duas convidadas aqui na nossa live, né? A Diná e a Mônica. Assim como eu, as duas são cotistas e nós estamos representando aqui essa classe, né? Dos candidatos cotistas. A gente sabe que a questão das cotas nos concursos municipais elas não são tão comuns, mas como Juazeiro tem uma lei de cotas no município, foi possível incluir nesse concurso também, né? Mas, como é novo aqui no município, assim como em vários outros lugares, a gente enfrentou várias dificuldades relacionadas a isso. A gente vai fazer uma exposição de várias temáticas durante a live a respeito da questão das cotas. E para isso eu vou chamar a Diná para dar o início, né? Só um instante, viu? Estou aguardando a Diná. Olá, Diná, boa noite. Oi, boa noite, Micaele. Boa noite a todos. Tudo bem? Tudo bem? Deixa eu só tentar aumentar um pouco aqui. Mais uma vez a gente está aqui, né, na luta, na questão das cotas, e nesse momento se fez necessário que a gente abordasse essa temática para que a gente consiga solucionar os problemas que a gente vem enfrentando, né, para que a gestão municipal tenha um zelo maior quanto a isso. Eu tenho um gato, pessoal, então pode ser que dê uma interferênciazinha, Eu porque também aqui está tenho. muito em volta. Ai, vocês estão conseguindo me ouvir? Ouvir bem, ver bem? Tá tudo tranquilo. Aqui tá dando para ouvir legal. Tá, é Só porque. tá tendo uma vibraçãozinha. Se tu puder colocar no modo silencioso, eu acredito que são os grupos da gente Ah, mesmo. sim, sim, sim. Só um momento. Pronto. Pronto. Vamos lá, Diná. A gente vai falar um pouco sobre o histórico, né? Da necessidade da lei de cotas, como foi que surgiu essa questão. Aliás, qual foi a necessidade de se haver, né? Fazer um histórico a respeito da comunidade negra no Brasil. Isso. Gente, eu tô vendo que estão falando que a minha câmera tá travada. Tá travada mesmo. Então, Tá seria só ouvindo. interessante eu sair para voltar. Isso. Só um instante, pessoal, vai dar certo. Vamos ver agora. Aí, E normalizou. Agora tá bacana. agora Tá bacana. melhorou? Acho que Melhorou sim. sim. Pronto, gente, vamos lá.
Qualquer coisa vocês me avisam, tá? Tudo dá um toque ali, Kaeli. A gente vai começar fazendo uma breve reflexão, né, hoje, antes da Mônica, a próxima convidada, e você, Kaeli, falar mais propriamente, né, dessa questão dos cotistas aprovados no concurso de Juazeiro do Norte. Tá, deixa eu só me apresentar. Eu sou Diná, assistente social, e aprovada pelo sistema de cotas aí no concurso de Juazeiro do Norte. Então, hoje a gente vai começar falando um pouco da lei de cotas, né, que é uma lei de 2014, a lei 12.990. E aí o nosso edital, ele trazia, né, a reserva de vagas para as pessoas negras ou pretas, assim como vocês queiram chamar, né? Tem gente que chama de negro, tem gente que chama de preto. E aí essa lei, ela reserva 20%, né? Travou 20%. novamente, Diana. Tá, vamos A tentar. gente está conseguindo te ouvir, mas não estamos te acompanhando fisicamente. Só um instante, pessoal. Qualquer coisa, se continuar travando a imagem da Diná, aí vai ser o jeito a gente deixar só o áudio mesmo, que é o mais interessante, né? É o que ela vai falar para a gente aqui hoje. É um conteúdo bem bacana, eu espero que todo mundo goste do conteúdo, para que a gente faça uma luta só e que tudo dê certo, tudo se resolva. Eu vou fazer o seguinte, a Mônica pode, se a Mônica puder entrar já, a gente vai fazendo com a Mônica, inverte um pouco e depois a gente vê com a Diná. Vou tentar aqui a Mônica. Se não der certo, aí eu vou fazer o finalzinho. Olá, boa noite. Olá, Mônica. Bem, eu sou Mônica, sou assistente social, sou formada pela Unileão, passei no concurso pelas cotas para educadora social, mas consegui atingir ampla concorrência. Como a gente já sabe, a lei permite que a gente faça essa transgressão, que eu concorra nas duas, que os negros concorram nas duas. Então, eu fiquei no da ampla concorrência e também passei para assistente social e estou lá no cadastro reserva. Eu vim falar aqui um pouco hoje, nós viemos, na verdade, né, Micaela, sobre a história da lei de cotas. E falar sobre a história da lei de cotas é falar sobre uma história de luta, é falar sobre uma história que vem se construindo aí há 300 anos, há mais de 300 anos, que é o quê? A resistência negra. Essa questão de estar o tempo inteiro resistindo e buscando um mecanismo da gente se apoderar dos espaços de poderes. Porque a gente sabe que a gente tem um déficit que foi criado a partir desse sistema escravocrata, excludente, que deixou dentro da sociedade um racismo estrutural muito grande, que não permite que nós negros galguemos esses espaços de poderes. A começar pelas próprias escolas.
Isso no ensino de base. A gente sabe que é lei, que está garantido lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente sabe que o Conselho Tutelar está lá para garantir que essa criança fique na escola, mas, principalmente quem é da educação e quem trabalha na política da assistência, como eu já trabalhei, a gente sabe que existe a evasão escolar. Apesar de se ter aí o programa Bolsa Família, que dá um rendimento a mais para aquele aluno que frequenta. Mas mínimo, né? Uma renda muito baixa, infelizmente não supre todas as necessidades, né? Verdade. E outra coisa, aí a gente sabe que a realidade do negro no Brasil é de exclusão. Então, quando a gente olha dentro dos CRAs, dentro dos CREAs, a gente vai ver o quê? Uma demanda muito grande de pessoas negras. Então, essa realidade é o seguinte, o que é que a gente observa? Que quando a gente está falando da evasão, eles continuam evadindo, apesar disso. Porque eles vão ter o quê? Uma oferta no trabalho para cortar cana, para ir para um laranjal, para ir para uma plantação de uva. Aí ele vê a mãe com um monte de filho para criar e ele precisando ajudar. E a menina tendo que, às vezes, tomar de conta da casa, dos irmãos, para a mãe poder trabalhar. Isso aí começou a gerar muita nota dentro desse campo da escola pública, dentro da família dessa criança, desse adolescente. E começa a haver a evasão escolar por isso, porque ele vai repetir de ano, o sistema não facilita. Com muito esforço, muitos deles conseguem terminar o ensino médio. Mas depois a gente vai precisar de galgar a universidade, de galgar concursos, de galgar espaços de poderes. E é aí que entra a política de cotas, como uma política de reparação, que vem combater esse racismo estrutural, que não nos permite nem imaginar um negro no espaço de poder. A gente diz, como assim? Um ministro do Supremo negro? Uma Maju Coutinho, não sabe nem falar. E, por outro lado, a Andréa Sadi, branca, com o mesmo problema fonoaudiólogo da Maju, que a Maju, às vezes, comete um pequeno erro em uma ou outra palavra, todo mundo lá criticando, e ninguém vê a Andréa Sadi. Que é isso? É o racismo estrutural, é a gente naturalizar o espaço de poder para o branco e o espaço de submissão para o negro. Enquanto o negro tem que ter a perfeição, né? Para merecer o espaço, o branco ele não precisa disso. Ele já nasce merecedor. Já nasce merecedor, exatamente. Aí o que que acontece? Essas políticas de cotas, elas nascem no mundo num contexto de reparação. Ela vem na Índia, em 1950, para reparar as castas dos Dalits e dos surdos, que eram tidos como inferiores. Do mesmo jeito, em 1960, ela surge nos Estados Unidos para reparar o déficit dos negros, que era uma política de racismo, assim, aberto mesmo, e que eles começam dando acesso aos negros em escolas que antes eram só de brancos, e acesso a bairros que antes eram só de brancos pela segregação. Já no Brasil, em 2020, é que essa política 2020 não, perdão, nos anos 2000 é que ela vai ganhar força, após a terceira conferência contra a xenofobia e discriminação, em 2001, em Dubá, na África do Sul. Nela, o movimento negro vai mostrar, chega lá e denunciar, na verdade, e dizer assim, olha, vejam só, no Brasil a gente tem racismo. Estão dizendo lá que a gente tem a democratização da cultura, que não tem essa questão da democratização das raças, que o mestiço lá resolve tudo. Que no Brasil não existe racismo, mas é mentira. A gente tem racismo. O racismo é brasileiro. É porque muita gente acha que o racismo ele só é racismo quando ele está naquela forma nua e crua. Se você chegar para uma pessoa negra e você chamar de negro fedorento, né? O racismo antigo, que agora o racismo tem várias fases. É o racismo recreativo, de dizer, sei lá, o teu cabelo parece um pé de coco. O racismo recreativo, de fazer piada com a questão de chamar o negro de macaco. Então, as pessoas elas não veem essas coisas como racismo. Isso já ficou tão natural na sociedade que as pessoas enxergam realmente como algo que está ali presente no cotidiano e que não precisa fazer mudança nenhuma. As pessoas não enxergam o racismo se ele estiver mascarado. Exatamente, ele diz assim, isso não é nada, ô menino cheio de frescura, acha tudo uma besteira, não aguenta uma brincadeira. Uhum. Aí, vamos lá.
Aí ele vai dizer, tem sim o racismo é brasileiro. E ele é horrível, ele é pior. Por quê? Porque a gente pensa que não tem, mas a gente não consegue ter acesso às universidades. Aí daí o que é que eles concluíram? Que era melhor se criar políticas afirmativas de inclusão, como as cotas nas universidades, que garantissem acesso a esses espaços de poderes, do que, naquele momento, punir o racista. E é justamente isso que acontece. Mas não no âmbito político, não no âmbito do Congresso, nem nada. Vai acontecer como? No âmbito acadêmico. A Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, ela vai e cria o sistema de cotas dentro do vestibular deles. Duramente criticado. Aquelas falas que a gente escuta até hoje. Ah, isso é racismo. Está promovendo a briga entre raças. Raça não existe, é vocês que estão criando. Né? Então, mesmo assim, o pessoal da UERJ consegue levar adiante e faz vestibular. Muita movimentação dos dois lados, mas deu certo. No ano seguinte, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UNB, vai e coloca também as cotas. Já em 2010, a gente já vai ter 83 universidades com sistema de cotas. E nada ainda da política, do governo, do Estado se manifestar diante disso. Então, o que é que acontece? Quando a UNB, em 2010, dá 20% de cota para negro na universidade, aí cai em cima da UNB. E vão fazer o quê? A abertura de uma ação de descumprimento de preceito fundamental contra a UNB. Levam para o STF. Diz que isso é inconstitucional, alegando que está promovendo a desigualdade. Mas aí é que está o problema. Ou melhor, a solução para a gente. Por quê? Porque a partir daí, o Supremo Tribunal Federal vai dizer o seguinte: isso não é inconstitucional. Por unanimidade, ele vai dizer o seguinte: a gente está fazendo simplesmente o quê? O que esse pessoal está fazendo? Fazendo a igualdade material que é preconizada pela Constituição. E essas políticas afirmativas, de certo modo, a Constituição já faz. Por quê? Porque ela já assegura o lugar para o deficiente. E ela já cria o critério que diz que a pessoa mais velha vai poder ocupar a vaga em um concurso. Então, totalmente constitucional. Nesse ano de 2010, também tem o Estatuto da Igualdade Racial, que entre várias coisas que ele traz, ele vai dizer justamente essa questão de promover iguais acesso, iguais direitos ao acesso, igualdade de condição. Aí isso aí vai fortificar agora a intervenção do Estado. Vai ser criada a lei que vai garantir as cotas, que é a 12.711 de 2012, para as universidades, e a lei 12.990 de 2014, que vai garantir as cotas para os concursos. Qual a diferença de um e de outro? A das cotas das universidades, elas vão ser cotas também sociais. Vai estabelecer um mínimo de 1,5 salário per capita, e vai gerar ali um percentual de vagas étnicos raciais, de acordo com o censo IBGE de cada região. Por exemplo, se tem mais índio, mais para índio, se tem mais negro, mais para negro, e assim vai. Já a questão das leis do concurso, ela vai ser unicamente étnico-racial. Aí o pessoal cai em cima dizendo, e por que não é social? O branco também não tem acesso, e não sei o que, não sei o que. Mas aí, para se formular uma lei, precisa se estudar. Aí eles vão esclarecer o porquê. Porque um negro que tem doutorado, ele ganha, em média, 3 salários per capita. Isso o que muito ganha, porque a maioria não chega a isso. Quando eles vão descendo a renda, que chega a 1,5 salário, eles não vão ter pessoas com escolaridade para ocupar os cargos, que é o que eles querem. Colocar cargos federais que eram ocupados por maiorias brancas e homens. Aí eles vão e dizem, então não tem sentido essa questão de cota social. Tem que ser para negro mesmo, porque a gente quer negro aqui. Aí eles vão levantar outras questões para combater as cotas, que a gente até vê aí nos grupos, né, fora essa questão social. Eles vão levantar essa questão da meritocracia, que ela não deixa de ocorrer dentro das cotas. Por quê? Porque todo concurso, ele cria lá uma nota que você tem que atingir para você poder ser aprovado. Então, aí entra a questão do mérito. Outra coisa é a questão da titularidade.
que aí já entra a questão renda também. Quem tem título? Geralmente quem ganha mais dos negros. Se eu desço a renda, eu não vou ter ninguém com título. Então eu vou dar a vez só a branca de novo. Agora eu vou trazer, assim, algumas questões do que a lei já traz, que a gente já conhece, porque a gente já participou do concurso, inclusive como cotista. Aí a gente vai ver que está reservado 20% para negros. Aí a gente vai ter a questão aí da proporcionalidade, que é, de acordo com as vagas, tem que ser ofertada a cada 3 vagas, uma para negro. E a da questão da nomeação, que ela tem que respeitar a alternância e a proporcionalidade. Aí é o que a gente está sofrendo agora nesse momento. Por quê? Porque eles convocaram, de toda forma, sem respeitar a questão da alternância que tem que ser feita. E depois, convocam assim. Como é que vão fazer para nomear sem respeitar novamente? Exatamente. A gente tem que ter. Aí a gente tem que ter o quê? Uma visão ampla do que é essa política afirmativa das cotas, para que a gente não fique aí se engalfinhando dentro dos próprios concursados, entre a ampla e nós, negros. Por quê? Porque essa política afirmativa, ela não nos faz roubar vagas de ninguém. Essas vagas, elas já são reservadas. Elas Exatamente. já são nossas por direito. Acho que uma coisa que as pessoas têm que prestar atenção quando elas vão prestar um concurso, principalmente um concurso com cotas, é essa questão da quantidade de vagas, né? Porque está lá explícito no edital. Olha, tantas vagas é de ampla concorrência e tantas vagas são para cotistas. Então, não adianta, se são 20 vagas de ampla concorrência e 4 vagas para um cotista, não adianta eu ficar em 24º e dizer que o cotista está roubando minha vaga. Você teria que ficar no máximo até o 19º. É uma coisa muito simples. E essa E essa questão aí ela também pode ser vista por outra coisa, vejam só. Ampla concorrência. O negro está concorrendo na ampla concorrência e ele está concorrendo nas cotas. Exato. Quem teve mais oportunidade de acesso, ele vai passar na ampla. Ele vai ficar lá. Então, a lei realmente é para quem não teve oportunidade de acesso. Eu vou trazer o meu caso para ficar mais claro. Eu passei, em primeiro lugar, para a educadora social. Eu tive acesso a uma faculdade. Passei na ampla, então agora eu fico na ampla. Vou dar acesso a quem não teve acesso à faculdade, o mesmo acesso que eu tive. Já quanto à assistência social, eu não conseguia atingir as vagas objetivas. Porque em outro momento da minha vida, eu não tive as mesmas oportunidades que outras pessoas tiveram. Mas eu fiquei assegurada pelas cotas, aumentos no cadastro de reserva. Então, são essas questões que a gente tem de ver. E que as pessoas, elas têm de buscar entender por que as políticas afirmativas são importantes e que elas não roubam, elas incluem. Então, o que eu vou dizer aqui em relação se realmente essa política afirmativa das cotas, ela está se propondo ao que veio. Eu digo que sim, do ponto de vista físico. Por quê? Porque nós mesmos estamos aí provando. A gente passou dentro das cotas, nós vamos ocupar cargos públicos. A gente vai ter que se esforçar muito, todo o tempo, para provar que a gente é capaz. Uma fala que já foi sua agora há pouco. Para provar que a gente é capaz todo o tempo. Porque todo o tempo nós vamos ter questionado por que estamos ali. Porque aquele lugar não é nosso, porque aquele lugar não nos pertence. Exatamente. Será que a Diná já está conseguindo falar? Já está conseguindo Vamos. mandar o áudio dela? Porque assim, a minha parte aqui era falar sobre esses pontos que eu já apontei. A não ser que você ou alguém queira me fazer alguma pergunta. Pronto, eu vou chamar a Diná agora para a gente passar para o que seria o primeiro assunto, né? A gente teve esse probleminha na conexão. E aí a gente se despede aqui da Mônica, pessoal. Mônica, muito obrigada pela sua fala. Foi extremamente necessário, foi uma verdadeira aula. E parabéns por tudo e vamos continuar na luta. A gente vai vencer mais essa. Obrigada, Licaia.
Linkaele, mas aí eu lembrei que você ainda me colocou para falar uma coisa, a questão dos 10 anos da lei, que eu não pontuei. Toda política afirmativa, como diz o próprio Supremo, ela tem um período de iniciar e um período de terminar. Só que ela precisa ser assessorada. Ela precisa ser assessorada por outras políticas, que é outra questão que também se debate. E por que não fazer uma educação básica de qualidade? Tem que fazer. Isso é o assessoramento da lei de cotas. Uhum. Tem que fazer a redistribuição de renda, tem que dar saúde e habitação. Esse é o assessoramento. Aí a gente se pergunta, 10 anos foram bastante? Eu creio que 10 anos de cota ainda não foram bastante, Ainda porque a gente foram- não teve o assessoramento das outras políticas. Exatamente. Quem conseguiu entrar, Pois é, pois a gente continua sem ocupar os espaços que deveríamos também, por direito, estar ocupando, e provavelmente, num futuro não tão distante, a gente vai continuar vendo esse tipo de desigualdade. verdade. Pois obrigada, boa noite, eu vou ficar acompanhando vocês aqui. Tá certo. Agora eu vou chamar a Diná, pessoal, para a gente dar continuidade aqui à nossa live. Vamos ver aqui se vai dar certo com a Diná, pessoal. Vocês estão me ouvindo? A Jovem falou que estava mudo. Estão me ouvindo? Oi, Olá. e aí agora? Tá me ouvindo bem, Voltamos. me vendo bem? Tá tudo bem por enquanto. Pronto, que bom. Vamos ver se continua assim. Desde já eu peço desculpas, tá? Pelo atropelo aí que aconteceu. Mas, enfim, Mônica já começou, né, falando dessa questão das cotas, da lei de cotas aí, do período em que a lei está vigente. E eu queria só pegar um gancho na fala dela, né? Onde ela falou as cotas, ela não vem para tirar o direito, né, das outras pessoas, né, das pessoas que não são incluídas na lei de cotas. E isso é uma grande verdade, né? Sabe aquela falácia, aquele ditado que as pessoas costumam falar, o seu direito termina quando o meu começa? Eu acho que isso não cabe mais nos dias de hoje. A gente tem que pensar em direitos coletivos, né? Por que que o seu direito precisa terminar para o meu começar, ou vice-versa, né? Então, o que a gente quer é apenas direitos, direitos estes que nos foram negados durante todo o tempo aí de formação, né, do Brasil, e aí a gente tem que voltar lá atrás, né, como a Mônica bem falou, muitos argumentavam que a lei de cotas, né, ela feria o princípio da igualdade, né? Só que igualdade? Se toda a formação do Brasil ela foi extremamente desigual, né? Como é que a gente vai falar em igualdade para indivíduos que são empurrados para uma periferia sem acesso a equipamentos coletivos, né? Como a educação de qualidade, uma saúde de qualidade, muitas comunidades que sequer têm uma escola, eu mesmo tinha que andar quilômetros quando eu era criança para poder ter acesso a uma escola. Que igualdade é essa que a gente está falando, né? Então, desde a formação do nosso país, e aí a gente tem que voltar lá no período, né, escravatório, que para mim é o período assim, da humanidade mais desumano que já existiu, né? A gente tinha pessoas que eram trazidas, né, à força para cá, para trabalhar, levando chicotadas, tá? Não recebiam nada, o que recebiam era chicotadas, tronco. E aí a gente, né, a população negra que existe hoje no nosso país é descendente, né, desses povos que eram escravizados. E o que a gente, já que a gente vive hoje, é exatamente o reflexo dessas pessoas do passado, né? Então, como é que a gente vem falar de igualdade? Será que era mesmo igual, né? Será que a política de cotas não foi realmente necessário
E aí é uma política, né? É uma coisa, nós estamos amparados em lei e mesmo assim a gente temos que lutar para que a lei ela seja de fato cumprida. Porque se não fosse isso, a gente não estava com esse problema que a gente está encontrando agora, né? Então, assim, é aquela coisa. Você é guerreiro. Sim, se a gente é guerreiro é porque a gente vive em guerra. E ninguém gosta de viver em guerra o tempo todo. Mas a gente está aí sempre lutando para fazer com que uma lei que já é instituída, né, desde 2012, ela venha a ser cumprida, né? Então, assim, eu acho que mais do que nunca a gente tem que lutar mesmo, né? Infelizmente, esse direito ele não está auto-aplicável, a gente está tendo que lutar constantemente, né? Para que ele venha a ser aplicado, né? No nosso caso. E aí, além das cotas, né? No concurso, nas universidades, como a Mônica já bem falou, a gente fala também do nosso lugar, né? O lugar que a gente ocupa hoje em dia, né? Como a Mônica falou, deu alguns exemplos, a Maju Coutinho e tantos outros negros que agora estão ocupando espaços na mídia. Mas, assim, o país, ele é formado pela maior parte da população pretos e pardos. E por que um número tão ínfimo consegue acessar determinados espaços, né? Exatamente. Quando a lei de cotas, pode falar, Licaeli, fique à vontade. Não, tô concordando contigo e Pronto. acho importante essa questão dos espaços que são ocupados pela população negra, né? Depois que a gente toma uma certa consciência social e racial, a gente começa a observar mais os espaços que estão sendo ocupados. As pessoas que, por exemplo, trabalham na iniciativa privada, você está lá no seu escritório. Quantas pessoas negras ocupam espaços de chefia? Quantos chefes negros você já teve? Será que o negro, ele não desmerecendo, obviamente, acho que nem precisa dizer isso, que eu acho que é uma coisa que todo mundo consegue entender, que eu não estou desmerecendo profissão nenhuma. Mas quantas vezes você chega em um determinado espaço e a população negra, o que está fazendo? Está trabalhando na limpeza, na manutenção, mas jamais em cargos altos, jamais em cargos de chefia. Eu, por exemplo, nunca tive um chefe negro. Eu nunca fui atendida por um médico negro. Eu nunca tive um professor negro. Aliás, tive um professor negro a vida inteira. Então, e aí só para complementar um pouco a tua fala, quando a lei de cotas, né, ela foi criada em 2012, apenas 12%, né, de auditor fiscal era negro. E com relação a cargos de diplomacia, apenas 6%. Né? E aí, eu só vim ter uma professora negra na universidade no sexto período, né? Cadê os professores negros? Então, assim, e quando a gente está nesses espaços, é como você falou, quais são os cargos que a gente está ocupando, né? Porque às vezes a gente está lá no mesmo espaço, mas é como você falou, tem o chefe negro, né? Tem as outras, tem o chefe branco, e aí tem você. Que cargo você está ocupando? Ou você está nesses espaços e está escutando frases, expressões puramente racista, né? Mônica Exatamente. já falou do racismo estrutural, né? Já pensou você? É uma coisa que acompanha a gente por onde quer que a gente ande, né? No ambiente de trabalho da gente, a gente percebe piadas racistas quando você se vê como uma pessoa negra, quando você se assume enquanto pessoa negra. Isso. Eu sou uma mulher negra de pele clara, mas devido às minhas características físicas, como o meu nariz, que eu acho lindo, para quem tiver interessado em saber, quem não tiver também, eu acho lindo. Minha boca, meu cabelo, eu sou uma mulher negra. Enquanto eu tinha o meu Linda. cabelo liso, quando o meu cabelo não era assumidamente afro, né, as pessoas me tinham como uma estética agradável e aceitável. Agora que o meu cabelo é o cabelo natural, eu recebo piada no meu ambiente de trabalho.
dizendo que, eu acho melhor quando era liso. Eu acho melhor ele preso, mas não assim pra cima, porque é demais. Porque tu não deixa solto. E é sempre assim. É sempre desse jeito que a gente vive. Mulher, teu nariz é tão grande, tu não pensa em fazer uma cirurgia para diminuir. É sempre assim. E as pessoas acham que isso é normal e que elas têm o direito de dizer esse tipo de coisa. Pois é, ou fingem que é normal, né? Enfim. Mas assim, eu também passei muito, passo, né, ainda hoje por isso. Eu também tinha um cabelo alisado. E eu quero até abrir um parênteses. A gente não está criticando quem alisa o seu cabelo. Você é livre para fazer o que quiser. Mas é justamente por eu ser livre que eu uso meu cabelo natural, não é? A gente vê que há poucos anos atrás, as propagandas de cremes, né, para cabelo, era assim, efeito de salão. E qual era o efeito de salão? O cabelo alisado, né? Essa coisa de ter vários tipos de creme, de shampoo, para você tratar do cabelo crespo, do cabelo cacheado, isso é muito recente. Né? Isso é muito recente. A gente era induzida pelo mercado, né, pela mídia, a ter nossos cabelos alisados. E aí, só voltando àquela questão da ocupação, né, dos espaços de frases racistas, né, que a gente escuta, eu mesma já escutei, tô precisando de tu lá em tal setor para dar uma ajuda. E aí, quando eu chego lá, o chefe do setor diz, que bom que você veio, eu estava precisando de uns escravos aqui. Aí eu dou meia volta e saio, né? Por quê? Porque se eu sou escrava, eu vou conquistar minha alforria. E aí, quando a gente responde, né, não, isso aí não é brincadeira, isso aí não dá. Quando a gente enfrenta, nós somos vistos como uma pessoa agressiva, né? Porque eles estão o tempo todo nos agredindo, mas quando a gente reage, o agressor se torna a gente, né? Exato. Então, assim, a gente precisa escutar, ainda ter força, né, para responder. E às vezes é tão constrangedor que a gente sequer consegue responder, né? Eu mesma, quando estava na pós-graduação, enfim, em um curso, né, de pós, tinha eu e outra colega negra, e a gente ouvia de determinada colega, pronto, agora vai começar o discurso do oprimido. Qual era o discurso do oprimido para ela, né? O das duas negras que não tiveram acesso a uma educação que ela teve, né? Então, assim, a gente tem que estar o tempo todo lutando, nos afirmando, e assim, se a gente se calar, nos engolem mesmo, sabe? Apesar da gente ser maioria, a gente, para ser ouvida, a gente tem que fazer um esforço, né? Enfim, sem tamanho. Quer pontuar alguma questão? A questão do negro no Brasil, né? A gente, além de não ser levado a sério, a gente é tido muitas vezes como o errado da história, como você falou, né? Quando a gente reage àquilo que a gente sofre a vida inteira, a gente é tido como agressivo. Mas a gente demora tanto a reagir, não é? Porque eu lembro muito bem que eu vim perceber essa questão do racismo, de como o racismo ele ocorre na vida da gente, e já depois de adulta, na minha adolescência. A gente sentia na pele, mas não sabia o que era, não sabia como reagir. Hoje a gente tem consciência disso. E é justamente aí onde entra o papel da educação, né? Que muitos dizem que é uma educação ideológica, né? Que ensina ideologia, mas que a gente, enquanto estudante no nosso ensino médio, e já somos tão jovens, nós infelizmente não tivemos esse tipo de experiência. Eu, pelo menos, não tive esse tipo de experiência na minha escola, de me ensinar o que era racismo, como se combateu o racismo. Né? A gente tinha aquela educação receptiva, tá lá o conteúdo, você vai receber aquilo ali e pronto. Não era uma educação para transformação social, não era isso que a gente vivia, né? E hoje a gente vê muito o quanto isso foi prejudicial,
né? O quanto o jovem negro ele não tem, como foi falado pela Mônica, não tem acesso à escolarização, não tem acesso a ambientes de lazer, e as pessoas, muitas pessoas acham que é mimimi. É assim que as pessoas tratam, né? Mas quantas vezes Isso. você esteve numa praça de alimentação em um shopping e você olhou ao seu redor e você, uma praça de alimentação lotada, que geralmente é assim, e você via 5 negros. Desses 5 negros, pelo menos 3 estavam trabalhando na praça de alimentação, eles não estavam lá para lazer. Isso. E, Então, desculpa. eu acho que é uma questão que falta nas pessoas essa consciência, falta isso realmente ser mais debatido nas escolas, da forma E, como o negro ele é tratado pela polícia brasileira, não só e, brasileira, né? Esses dias eu estava assistindo uma série, para quem gosta de assistir série, para quem gosta de super-herói, vou até deixar a dica, é a série Raio Negro. E eu até conversei isso aqui em casa, de como essa série ela é necessária, e apesar de ser tão necessária e de ser uma série com um tema tão agradável, né, que muita gente gosta de super-herói, você vê que os heróis fazem o maior sucesso. Mas como é a visibilidade dessa série, a audiência dessa série em relação a outras com personagens brancos? Por exemplo, são na mesma temática a uhum, série Raio Negro e o Flash. Só que o Flash é muito famoso. O Raio Negro ele não é. E lá na série do Raio Negro, eles tratam sobre a violência policial com jovens negros. Como os jovens negros estudantes são tratados pela polícia. Que não importa se você está fardado, a gente tem uns casos no Brasil de crianças que são assassinadas dentro de casa, dentro da isso. escola, com fardamento escolar, não importa. Foi E negro para a polícia, é bandido, na maioria das vezes. até nas abordagens, né, a gente consegue perceber algumas vezes nesses programas, nesses telejornais, acho que é policialístico, né, que chama, às vezes o indivíduo, ele é suspeito, ele ainda é suspeito e ele já está tendo o seu rosto estampado em todos os telejornais, né, por ser um indivíduo negro, pobre, enquanto que outros tem imagens que comprovam, tem tudo, mas é uma pessoa da alta sociedade, da elite branca, né? E essa pessoa é escondida, né? Entra pelos fundos, o advogado coloca tampa o rosto com pano, né? Então, assim, a gente consegue ver isso está muito estampado, né? Na sociedade, está Eu muito acho que estampado. precisa ser uma pessoa de muita má fé, de muita falta de caráter para você tratar o racismo no Brasil como inexistente, né? Pois é. E até nessa questão das cotas, né, da lei de cotas, voltando um pouquinho no assunto, eu já vi, por exemplo, comentários, né, de pessoas negras falando assim: ah, eu não fiz pelo sistema de cotas, não, eu sou negro, mas eu não sou oportunista, né? Então, assim, quando a gente escuta uma fala, né, desse tipo, a gente se pergunta, essa pessoa ela tem consciência, né, dos nossos antepassados até a nossa luta atual, ou ela está inserida, sei lá, digamos assim, num curso que a maioria ainda é branca, que a gente sabe que existe determinados cursos que a população pobre, preta, não tem acesso ainda, tá? Não vou falar por só o C ou B ou C, mas a gente sabe que existe, né? A gente chega em determinadas faculdades e a gente vê o departamento tal, você vê um grande número de negros, mas aí você vai para o Y e aí você vê quase que majoritariamente branco, né? E a gente se pergunta, cadê os negros nesses cursos também, né? Exato. Então, assim, é uma questão que muitos falam, né? Ainda teimam, como você falou, em dizer que o racismo não existe, mas ele
não existe para quem não quer ver mesmo, né? Mas Exato. ele está estampado o tempo todo. A gente está sentindo ele na pele o tempo todo. Um grande exemplo, né, dessa questão universitária, da quantidade de negros em determinados cursos, a gente tem, eu gosto sempre de trazer exemplos fáceis e recentes, né? A gente tem o caso da Thelma, participante do Big Brother, que era a única negra na turma dela, era uma turma enorme de medicina. Isso, Todo mundo era isso. branco, só tinha Thelma de negra. E o restante era tudo branco. Essa questão do negro, a minha visão, né? O negro que diz que passou, mas não utilizou as cotas, ou que não quer utilizar as cotas porque não é oportunista. Esse negro, na maioria das vezes, ele é uma exceção entre os negros do Brasil inteiro. É o negro Não, que teve a sim, sim, oportunidade de sim. estudar em uma boa escola particular, como a gente tem exemplos aqui na nossa região, de escolas particulares caríssimas e que sempre tem um negro ou outro que estuda lá e que a família se diz contra o uso de cotas. E aí, quando você vai olhar lá na salinha dele, ele é o único negro. Ele é a única pessoa É, que teve condições financeiras de custear aquela escola. pois é. E aí, né, ele, digamos, ele é 1% em relação ao quantitativo total, mas ele se acha no direito de desmerecer toda a luta, né, dos demais, né, que são maioria. Exato. Pronto, eu acho que era isso, né, Dina, a mensagem que a gente tinha planejado a respeito dessa temática. Agora eu vou me despedir da Diná e vou dar continuidade falando agora a respeito do nosso problema em relação ao cumprimento da lei de cotas aqui em Juazeiro. Muito obrigada, Diná, adorei a conversa aqui contigo. Obrigada também. Obrigada a todos vocês e desculpa aí pelo transtorno no início. Não, Foi foi muito bom estar aqui maravilhoso com de qualquer você. forma. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau. Pronto, gente. Agora a gente vai falar um pouquinho a respeito do que está acontecendo aqui em Juazeiro, né, no nosso concurso de Juazeiro do Norte. A gente vem tendo problemas em relação ao cumprimento da lei de cotas no concurso desde o início, né? Na verdade, a inclusão das cotas foi uma luta do Comira, que é do Conselho de Igualdade Racial aqui de Juazeiro do Norte, através de muita luta, de muita busca. Eles conseguiram incluir a lei. Muitas pessoas foram contra a inclusão da lei de cotas nesse concurso, mas o Comira conseguiu, né? Até porque Juazeiro do Norte tem uma lei própria de inclusão de cotas e o Comira conseguiu. A gente tem o Comira ao nosso lado, lutando sempre para que essa lei seja cumprida e para que a gente não venha sofrer essas baixas aí durante esse percurso, né? A primeira baixa que a gente sofreu foi quando saiu o resultado do concurso, onde os cotistas não estavam sendo contemplados da maneira adequada que deveria ser, né? Não estava sendo respeitado os 20% destinados à população negra, mas a gente conseguiu, depois de muita luta, depois do Ministério Público envolvido, depois de ir na prefeitura, de fazer manifestação, de fazer protesto, a gente finalmente conseguiu a solução desse problema. E a gente achou que estava resolvido, né? Eita, finalmente, agora vai, estava empancado, mas deu certo, vamos conseguir agora. E a gente estava feliz até o momento que saíram as primeiras convocações do concurso. Quero deixar claro que nós não temos a menor intenção de empancar o concurso. Nossa intenção não é essa. Nossa intenção é apenas ter o nosso direito respeitado, coisa que há muito tempo a gente não tem. Eu espero que os nossos colegas que não são cotistas não vejam de uma forma negativa a nossa luta, né? Não achem que a gente só luta quando é relacionada a gente, mas até porque isso é uma inverdade, né? Todo o movimento começou com os cotistas. A comissão que hoje em dia foi formada iniciou justamente
com os cotistas, que foram em busca do direito aos 20% das cotas, né? Então, a gente lutou pela retificação e conseguimos. Mas aí agora um novo entrave apareceu aí para a gente na publicação da convocação, né? Saíram as primeiras convocações para alguns cargos e dentro desses cargos não foi respeitada a alternância entre os cotistas, né? Que está lá no edital, está previsto na lei de cotas e não foi cumprido por parte da gestão municipal. A gente sabe que essa questão da convocação não é mais com a CETRED, é com a prefeitura. Já entramos em contato com a prefeitura, na pessoa do Micael, né, que é o procurador do município. Já entramos em contato também com o Comira para que seja verificada essa questão, né? E aí, mas algumas pessoas podem não entender. Que alternância é essa? Né? A gente levou, quando a gente estava nas reuniões com o Ministério Público e Prefeitura, a gente levou lá todos os modelos seguidos pela Petrobras, pela UFC, de como é que é feita esse chamamento, essa convocação, como é que é feita essa alternância. De acordo com esses modelos, o terceiro candidato a ser chamado é um candidato cotista negro e depois a alternância é feita de 5 em 5 pessoas. A cada terceiro é negro e a cada 5 pessoas um candidato tem que ser negro. Ah, mas não tem negro suficiente. Se não tem, as vagas vão para ampla concorrência, como já foram colocadas para ampla concorrência. Mas lá na lei diz que é no momento da nomeação que faz a alternância e não da convocação. Certo, Joia, é isso mesmo. Só que, se não convoca da forma correta, como nomeia da forma correta? Não tem como fazer uma nomeação correta sem se fazer uma convocação correta. Então, para que eu nomeie, eu tenho que convocar corretamente. Certo, pessoal? Já entramos em contato com o Micael, como eu disse antes. Ele informou que já repassou para a comissão deles lá do concurso, comissão da prefeitura, que toma conta do concurso, como deveria ter sido feito esse chamamento, para que nas próximas convocações eles convoquem da maneira correta. Mas a gente sempre fica com aquele questionamento em mente. O ideal, vou falar mais devagar para ver se trava menos. O ideal é que seja feita uma retificação dessa convocação para que eles possam convocar da maneira correta, fazendo a devida alternância. Se eles não fizerem a alternância, pessoal, agora todo mundo foi chamado. A gente teve o cargo de farmacêutico, que se eles tivessem chamado 3 pessoas e seguindo essa ordem, que foi a mesma do resultado final, eles simplesmente copiaram e colaram lá, mesmo da homologação, o candidato cotista não teria entrado. A questão é que eles chamaram 2 pessoas. Aí, beleza, todo mundo entrou, né? Dos outros cargos, chamaram todo mundo entrou. Os candidatos cotistas ficaram ocupando as últimas colocações, coisa que a lei prevê, a lei exige que seja feita a alternância. Primeiro candidato cotista é o terceiro convocado e depois alterna de 5 em 5. É uma coisa simples. Está lá na lei, é só você dar uma lidazinha, comparar uma listinha com a outra e ir colocando. Acho que até sistema para isso deve ter, se brincar. Com certeza, né? Então, a gente solicitou que fosse retificado. Não sabemos se será. Espero realmente que seja retificado. O Comira, que é o Conselho de Igualdade Racial, como já falado, ficou responsável por oficiar a prefeitura para que não ocorra mais esse tipo de erro, porque se nos próximos cargos eles não chamarem todos os aprovados de uma vez, os candidatos cotistas não irão ocupar os seus 20% de vaga garantidos pela lei. Então, é uma questão que tem sim que haver uma correção e que tem que haver um cuidado, um zelo maior por parte da prefeitura para que haja o cumprimento dessa lei.
A gente está com uns 5 minutinhos só, né? Já está lembrando aqui para encerrar a live. Mas era isso que a gente tinha para conversar hoje. Eu espero que todo mundo tenha gostado da live. Vamos continuar na luta. Não queremos paralisar os avanços, até porque nós estamos lutando pelo avanço desde sempre, né? O que a gente quer é que seja feita uma retificação e que as próximas convocações elas sigam a lei conforme tem que ser. Porque eu fico, sinceramente, eu fico pensando, se a gente entregou em mãos do pessoal da comissão o modelo de como tinha que ser feita a convocação, não é um modelo criado na cabeça da gente, não. Isso tem que ficar bem claro. É uma coisa que está ali, é feita pelos maiores órgãos do país. A gente entregou em mãos e ainda saiu errado. Qual é a lógica que tem nisso? É, no mínimo, falta de consideração ou então falta de vontade para fazer as coisas dessa forma. Ou deve servir algum interesse. Não sei e espero também que não, né? Eu queria também fazer outra observação. Vocês lembram que quando o resultado do concurso saiu, ele saiu em véspera de Natal e saiu com erro, e aí foi aquele período todo que estava tudo paralisado, né? O pessoal estava curtindo suas festas aí de fim de ano e tudo mais. E aí a gente passou um tempão até conseguir no Ministério Público para resolver isso. Vocês lembram, né? Que foi véspera de Natal. Aí agora, quando saiu a convocação, saiu véspera de São João. Eu espero também que tudo isso seja coincidência, que nada disso seja proposital. E a gente vai continuar na busca aí por resolver essas questões e esperamos aí o apoio de todo mundo, tá bom? Obrigada, pessoal. A presença de vocês foi maravilhosa. Espero que nas próximas lives a gente possa ter mais pessoas ainda, tá bom? Obrigadão.